Hey, enfermeiros! Aqui é a Milena do Easy NCLEX, o caminho mais seguro para a sua aprovação. Bora junto? Se dedicou, aprovou? Estados Unidos, você chegou! Vamos iniciar então mais uma aula. ARDS. O que é o ARDS, gente? Acute Respiratory Distress Syndrome, que nada mais é que os alvéolos, eles ficam duros devido aos capilares ao redor. Os alvéolos então ficam inflamados e cheios de líquidos, criando uma barreira com vazamento que eventualmente preenche o pequeno saco alveolar. Isso torna impossível a entrada de oxigênio e a saída de CO2. ARDS então nada mais é do que uma falência respiratória súbita e grave causada por uma lesão nos alvéolos pulmonares que leva a esse acúmulo de líquido nos pulmões, como um edema intersticial, ou seja, o oxigênio não consegue passar para o sangue mesmo com o oxigênio suplementar. Quais são as principais causas para um paciente desenvolver ARDS? Só que antes disso, o Nurse Diagnostic vai ser Impaired Gas Exchange, vai ser o nosso diagnóstico de enfermagem. Caso eles perguntem aí para vocês em uma questão qual seria o diagnóstico de enfermagem em ARDS, seria esse que está de vermelho. É o impedimento das trocas gasosas, tá bom? E quais são as causas de um paciente desenvolver ARDS? Nós vamos ver aqui a sepse. Ela é a principal causa de ARDS. Por quê? Na sepse, o corpo ele responde de forma exagerada a uma infecção, então liberando ali uma grande quantidade de citocinas inflamatórias no sangue. E essas substâncias, elas vão para os vasos pulmonares e aumentam a permeabilidade capilar ali, permitindo esse extravasamento de fluidos para os alvéolos, o que causa aqui um edema pulmonar não cardiogênico, resultando em ARDS. Número 2, nós vamos ver aqui uma inflamação respiratória, como pneumonia, toxinas inaladas ou até mesmo uma aspiração. Então, qualquer agressão direta ao tecido pulmonar ativa uma resposta inflamatória nos alvéolos. No caso da pneumonia, as bactérias ou vírus vão causar essa lesão alveolar. Pancreatite. O que a pancreatite aguda tem a ver com a ARDS? Embora essa lesão ela começa fora dos pulmões, ainda assim pode causar ARDS. Por quê? Durante a pancreatite grave, as enzimas digestivas como a tripsina e as citocinas inflamatórias, elas literalmente escapam ali do pâncreas e entram na circulação sanguínea. Essas substâncias, elas viajam até os pulmões, onde ali vão desencadear uma inflamação alveolar intensa, e elas destroem a barreira entre os alvéolos e capilares, o que vai resultar aqui em um acúmulo de fluido nos pulmões e o ARDS. Então, quais são os sinais e sintomas que esse paciente vai desenvolver aqui quando ele tem ARDS? Nós vamos ver ali que ele vai ter uma taquipneia. O que é isso? A taquipneia precoce, né? Uma respiração rápida. É um dos primeiros sinais ali, pois o corpo ele vai tentar compensar essa baixa oxigenação. O paciente ele vai ter os sons diminuídos, né? Os sons respiratórios, ruídos respiratórios diminuem na ausculta porque tem um acúmulo de fluido ali nos alvéolos, ou seja, o edema pulmonar, e que está impedindo essa passagem de ar. Esse paciente ele vai ter uma hipoxemia refratória, ou seja, baixo oxigênio gasoso, baixo oxigênio arterial. Então, nós vamos ver isso aqui no paciente. Mesmo administrando altas concentrações de oxigênio, o paciente continua ainda com essa hipoxemia, que é o baixo oxigênio no sangue. Nós vamos ver que esse pulmão vai ter infiltrações quando visto ali no raio-x. Então, nós vamos ver que vai mostrar os infiltrados, pode ser bilaterais, né? Que são aquelas áreas brancas, a opacidade mesmo no raio-x. Nós vamos ter, então, aqui os ABGs. Os ABGs, que são a nossa gasometria, vai ter ali
um baixo O2 no seu paciente. Então ele vai ter uma hipoxemia grave. O oxigênio ele não consegue passar da membrana alveocapilar para o sangue. Então por isso que o seu paciente vai ter uma baixa oxigênio aqui. E ele vai ter uma hipercapnia, ou seja, alto CO2. Esse paciente aqui ele não consegue eliminar adequadamente o CO2 porque os alvéolos eles estão preenchidos por fluidos ou eles estão colapsados, tá bom? Quais são os tratamentos? Aqui na apostila tá sinais e sintomas, mas são tratamentos, tá bom? Esse paciente, então agora, a nossa prioridade aqui vai ser uma ventilação mecânica. Por quê? Porque os alvéolos, eles estão preenchidos com fluidos, colapsados e eles não conseguem fazer essa troca gasosa de forma adequada. Então o paciente ele vai precisar aqui de um ventilador mecânico e na função PEEP, né, que é o Positive Expiratory Pressure. Ele mantém os alvéolos abertos no final da expiração. Então ele vai prevenir esse colapso alveolar. O PEEP nada mais é que é a pressão positiva no final da expiração. Isso vai causar uma expansão nos alvéolos que vai melhorar ali, claro, né, a expansão dele e a expiração. Melhora a oxigenação. Mas cuidado, o paciente quando ele está em PEEP tem uma complicação que pode acontecer e o NCLEX coloca pra gente, então anotem aí que é o barotrauma, que é o pneumotórax mesmo. Ou pode acontecer ali uma hipotensão por reduzir o retorno venoso. Anotem isso aí então na frente da apostila de vocês, ok? O paciente ele vai precisar de ter high Fowler position, né? A cabeceira do paciente vai estar elevada ali entre 45 a 90 graus, porque melhora a expansão pulmonar e facilita a ventilação e reduz o esforço respiratório. Em algumas situações nós vamos precisar colocar o paciente em prone position, que é aquela posição de barriga para baixo mesmo, para que melhore a expansão pulmonar e melhore o tratamento desse paciente. Em algumas situações é necessário porque nem a posição de Fowler ou associado com um ventilador mecânico vai conseguir fazer essa expansão de forma adequada. Nós vamos fazer o que? A sucção de secreções, porque ajuda a manter as vias aéreas livres, né, e permeável ali. A ausculta pulmonar sempre, né, porque nós vamos ter que monitorar os ruídos respiratórios e permitir aqui para que a gente possa saber se está tendo um edema pulmonar, se está agravando ou não, se o paciente tem roncos, se tem ausência, né, se está acontecendo ali o colapso alveolar mesmo. Então é por isso que a gente sempre vai fazer esse monitoramento ali. E notificar o HCP. Então qualquer piora na oxigenação, o aumento do trabalho respiratório, né, ou até mesmo alterações dos sons pulmonares, nós vamos comunicar imediatamente aqui ao HCP, que é o Healthcare Provider, é o médico desse paciente. Os medicamentos utilizados aqui para tratamento de ARDS vai ser que o NCLEX nos coloca diuréticos como furosemida, por exemplo. O furosemida, o diurético, ele reduz o edema pulmonar porque ele vai começar a excretar esse excesso de líquido. Então vai remover todo esse líquido intravascular, o que ajuda aqui na troca gasosa. Corticosteroides, né, como dexametasona, por exemplo, ele diminui a inflamação alveolar do seu paciente e estabiliza a membrana capilar, o que melhora aqui na função pulmonar mesmo. E anticoagulantes. Por quê? Pacientes com ARDS, eles têm um risco aumentado de coagulação intravascular. Então, por isso que nós vamos colocar o paciente nesse tipo de medicamento anticoagulante, porque ele vai ajudar ali a prevenir um trombos, né? Uma trombose venosa profunda, especialmente naqueles pacientes que estão hospitalizados e imobilizados, na verdade. Hospitalizados todos estarão. Gente, o que o NCLEX nos pede sobre ARDS? Tudo que eu mandei vocês anotarem aí, tá bom? Sobre a complicação do PEEP, sobre o diagnóstico de enfermagem e se você sabe reconhecer quando o paciente está desenvolvendo acute respiratory distress. Se essa aula te ajudou, você já sabe, né? Não se esqueça de dar o seu like, curtir e se inscrever nesse canal. Compartilhe com aquele amigo que também precisa assistir essa aula. E não se esqueça, se dedicou, aprovou, Estados Unidos chegou!